Olá, segundo ano, como estão todos? Espero que vocês estejam bem. Hoje o vídeo vai ser curtinho, vou falar só de cilindros. Bom, cilindro parecido a um prisma. Vou escrever aqui. Suponha que tenho aqui um círculo. Aqui está, certo? As características do cilindro, eu tenho duas bases, que são círculos. No caso, as bases elas são paralelas. Aqui tem uma base, aqui tem outra. É importante isso, paralelas, que eu posso ter um cilindro assim. E aqui o círculo, não? Vou fazer aqui. Assim. Essas duas bases têm que estar paralelas, certo? Eu tenho um eixo, vou fazer de vermelho, através do qual o cilindro poderia girar em torno dele. Por exemplo, essas rolos de abrir massa de pão, por exemplo, não? Tem um eixo que gira. Eu tenho uma reta. Bom, isso aqui, a distância entre as bases é a altura do cilindro. É a mesma coisa aqui no prisma. Vou fazer H aqui, tá? Essa é a altura do cilindro. O cilindro pode ser reto, ou é chamado reto, quando o eixo, vamos escrever aqui, isso aqui é eixo nada mais, é perpendicular às duas bases. E por que as duas bases? Porque as bases são paralelas, certo? Insisto. E tem uma reta que é curiosa, que é chamada geratriz. Ela seria essa reta aqui. E por que geratriz? Porque se eu tomo, por exemplo, um círculo, vamos supor que seja essa moeda, e faço uma reta caminhar ao longo da moeda, essa reta, essa que está representada pela caneta, formaria o cilindro, certo? E por isso que é chamada de geratriz, porque ela gera um cilindro. Então o cilindro pode ser gerado com uma reta que se move em um círculo, certo? Então todos os pontos que a reta ocupa no espaço vai gerar uma superfície, que seria precisamente o cilindro. E por isso que essa reta aqui é chamada também geratriz. Bom, no caso de um cilindro reto, a altura vai coincidir com a geratriz, certo? Bom, deixa eu apagar a lousa, já continuo. Bom, agora como é que eu calculo a superfície do cilindro, né? Vimos que nos prismas, as laterais ou as faces laterais eram retângulos ou paralelogramas, dependendo do caso. Então a área era calculada base vezes altura, a fórmula da área de um paralelogramo. No caso do cilindro não vai ser igual, é diferente. A gente tem que agarrar essa ideia da geratriz para poder calcular a superfície. Imagina que eu vou abrir o cilindro. Imagina o cilindro como um papel enrolado e eu abro ele. Quando eu abrir, o que vai acontecer? Vai aparecer um retângulo, certo? Como se o cilindro tivesse sido aberto. Imagina que a caneta é o cilindro, eu estou girando ele assim, abrindo ele, tá? Essa dimensão que está aqui, quem seria? Seria o comprimento da circunferência, que formam as duas bases. Vou escrever o comprimento da circunferência, que formam as bases. Certo? O comprimento da circunferência é dado por uma fórmula, vou chamar de C, o comprimento, que é 2π vezes o raio. Certo? E essa dimensão que está aqui seria precisamente a altura do cilindro, que seria a distância entre as bases. No caso, eu estou tomando o exemplo aqui do cilindro reto, mas essa ideia, esse raciocínio se aplica quando o cilindro está meio torto também. Então isso aqui seria a altura do cilindro, que eu vou chamar de H. Então qual que é a superfície? Vamos escrever aqui do cilindro, vamos chamar a superfície de S. Ela vai ser a área da superfície lateral, que seria o quê? A área seria, visto por essa figura do cilindro aberto, é base vezes altura, a área, certo? Então seria 2πr vezes a altura, que é a distância entre as bases H. E a área da superfície, tal qual aconteceu com os prismas, inclui também a área das duas bases. Que nesse caso, o cilindro aqui é um círculo que tem um raio, certo? E tem duas bases, então 2 vezes a área dos círculos.
πr ao quadrado. Então essa aqui dá a fórmula, não é uma fórmula, nada mais é a maneira de calcular a área de superfície de um prisma, de um cilindro, certo? E o volume vai ser a área da base vezes a altura, não? Não precisa nem pagar a lousa, deixa eu fazer aqui no canto. Vou pagar aqui, vai. O volume, vamos chamar de V, vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, que é h. Então tenho essa equação e tenho essa. Beleza? De atividade eu vou passar para vocês amanhã. E é isso, gente. Tenham um bom domingo, então. Obrigado pela atenção. E até a próxima. Tchau.